Tá aqui um aplicativo, você põe o nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Depois de um tempo sem poder pregar, o profeta Mirim Miguel Oliveira está de volta aos altares, que para muitos são palcos. Porém, ele precisa explicar melhor esse esquema de revelação que ele mesmo expôs. Disse que foi convidado por um pastor para poder participar de um esquema de revelação. Segundo ele, ele não aceitou, mas precisa ao menos denunciar para que outras igrejas e outras pessoas não caiam nesse golpe. Eu vou trazer esse vídeo para você do próprio Miguel Oliveira falando sobre esse esquema de revelação. Vou trazer também um vídeo para que nós venhamos reagir de um pastor em um podcast explicando como que funciona um dos esquemas, que são vários esquemas para que esses pastores ou supostos pastores possam estar revelando a vida das pessoas no altar. Porque se tem um esquema de revelação para que supostos falsos profetas possam tirar o dinheiro das pessoas e um pastor sabe disso, ele tem que ao menos denunciar e explicar por que isso está acontecendo dentro das igrejas. Eu vou trazer esse vídeo para você agora. Antes, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. E sem muita demora, vamos lá para o vídeo. O suposto profeta Mirim Miguel Oliveira, como todo mundo sabe, viralizou nas redes sociais. Se eu não me engano, foi um dos nomes mais falados nas redes sociais nesses últimos 2 meses. Porém, as pessoas não focaram em uma das coisas que eu achei mais importante, mais sérias em todas as falas e supostas falsas profecias do profetinha Miguel Oliveira, que foi justamente uma fala dele sobre os esquemas de profecias, para que os falsos profetas possam identificar potenciais pessoas que têm grana na igreja, empresários, pessoas que têm um poder aquisitivo maior, para que eles possam revelar sobre a vida dessas pessoas e ter o emocional dessas pessoas em suas mãos. E a partir daí, eles vão fazendo uma espécie de extorsão para poder tirar dinheiro dessas pessoas. Ele teve no podcast e ele falou justamente sobre esse esquema. Ele disse que foi procurado, que fizeram proposta para ele e ele não aceitou. E no mínimo isso deveria ser denunciado e o profetinha Miguel deveria falar mais a respeito desse assunto e trazer à tona quem foi o pastor que o convidou para fazer parte dessa máfia. Confere aí comigo nesse vídeo, vamos lá. Pegou o celular, Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe o nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Você acha que esse pastor usava, né? Sim, lógico. Se ele tava oferecendo... Em falar em esquema, essas coisas, não me contaram, eu já vi, tá? Sim. Aplicativos que te mostra, eu já vi aplicativos que te dá dados das pessoas. Eu já vi esquema com os pastores das igrejas para revelar as pessoas que tem isso aqui, ó. Tá? Eu tô vendo gráficos que sobe na frente de vocês. E Deus falou assim, eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Você sabia que você tem uma cara de Sheila? Qual é o seu nome, meu filho? Sheila. Miguel, já te ofereceram isso? Já, infelizmente, já. Mas te ofereceram o quê? Um esquema Explicar. com o pastor te falar, tal? Polêmico. Um aplicativo. É polêmico isso aqui. Polêmico. Você já entrou em esquema ou não entrou em esquema? Já te ofereceram? Você já aceitou ou não aceitou? Em relação a revelar coisas ocultas das pessoas. Já tive uma proposta. Um tempo atrás eu fui pregar e um pastor sentado em cima do altar, ele pegou o celular. Falei, Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe o nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Pedro, eu digo pra você que eu ouvi a voz da carne, mas o Espírito Santo de Deus, e eu tô falando isso com temor, o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma. Você não precisa disso. Você pensou em usar? Não, a carne, porque era algo diferente. E eu falei assim, Senhor, que agora? Mas Deus gritou na minha alma. Você não precisa disso. Ok, só pra gente entender. Você falou a carne, mas a carne gritou pra você usar ou não? Eu não entendi. Então vamos lá. Pedro, eu te apresento algo novo. Agora, algo que você nunca viu. Ok. Te dá curiosidade. Sim. Foi o que eu senti na hora. Você falou,
Mas, Ok. te digo isso diante do Deus que está no céu. Eu recusei aquilo. Aham, Disse, sei. pastor, obrigado, eu tô na palavra. E ele começou a revelar. Falou, Senhor, que beco que eu entrei. Cara, naquele dia eu preguei, acho que foi meia hora, não consegui terminar de pregar. Preguei, entreguei o microfone. Aí depois o pastor falou assim, Miguel, me perdoa, tá? Não sei o que. Eu falei assim, não, pastor, fica em paz. Você acha que esse pastor usava, né? Sim, lógico. Se ele tava oferecendo, que ele usava. O interessante é que Miguel Oliveira, ele tem como uma das suas inspirações o pastor Leonardo Sali. Você vai ver, inclusive, o profetinha Miguel pregando nas igrejas, você vai ver que ele tem muitos dos trejeitos de Leonardo Sali. Mas o interessante nisso tudo é que em um outro momento, um pastor esteve em um podcast, disse que foi amigo do Leonardo Sali, disse que teve uma proximidade com Leonardo Sali, e lá ele explicou um suposto esquema também de revelações que o Leonardo Sali já usa há muito tempo e que parece muito com esse esquema a qual o profetinha Miguel foi convidado. Confere aí comigo. 2 nomes aqui eu vou falar, porque foram fatos. Se quiser me processar, eu vou amar muito, né? Sei que não vai ter essa coragem. Eu desafio que me processe. Eu vou amar. E eu sei que isso não vai acontecer. Porque se eles procurarem advogado, vai falar onde é que está a calúnia, onde está a defamação. Aí a gente vai para a rede social, pega os videozinhos dele lá, falando endereço, nome, CPF, e aí diante do juiz, né? Como é que essa mágica acontece? Então é isso que eu vou... Isso que eu quero saber. Porque eu fico impressionado, que os caras têm muita coragem. É isso aí. Então o que acontece? É uma mágica bem feita, porque aparentemente parece dar muito certo. Porque assim, a questão do mágico é o seguinte: o truque para um mágico só vale enquanto ele esconde. Você se lembra do Mr. M? Sim. Quantos mágicos queriam matar o Mr. M? Boa lembrança. Meu amigo já foi ameaçado de morte. Você tá por fora, já foi ameaçado mesmo de o cara se passar dizendo que estava no presídio. Meu amigo, você tá lembrado quando começou essa pandemia, ficou todas as igrejas fechadas? Eu estava indo trabalhar no hospital. E aí, eu vi gente reclamando que alguns pregadores estavam ligando para alguns membros de igreja pedindo ajuda financeira, porque contribuiu para aquela igreja. Você está entendendo? Eu falei assim, deixa eu me lembrar aqui, em vez de você ficar aí em casa, vai arrumar um trabalho, vender uma bala, vai trabalhar, vagabundo. Só que isso é um direcionamento para gente que não gosta. Meu amigo, recebi telefonema de pastores que, lá de cima. Aí começou o pessoal me ligar dizendo que era da cadeia, que se eu não tirasse aquele vídeo que eu ia morrer. Então assim, o sistema, quando você fere um sistema que está beneficiando pessoas que não gostam de trabalhar, que eu sou de uma época, você vê aí, o nosso futuro ministro do STF é um pastor que estudou, fez faculdade, fez pós, advogado da União e agora está aí os méritos dele. O Bolsonaro não vai colocar um pastor terrivelmente evangélico vagabundo, ele vai colocar um cara que se preparou para a vida, que se esforçou, que ficou horas de madrugada, e você vê o testemunho de vida dele. Então assim, eu sou de uma época em que a gente pregava e trabalhava. Minha mãe dirigia trabalho de oração e era faxineira, empregada doméstica. O meu pai era do maestro do coral da igreja, durante 30 anos, foi maestro 30 anos, e era metalúrgico. Meu pai morreu com sequelas da doença oriunda da metalurgia. E se dedicou por 30 anos. Então assim, quando você tem princípios dentro da sua casa e de repente você vê essas pessoas tomando da onde a gente sabe, de quem eles tiram como exemplo a gente não sabe, né? Porque bandido gera bandido. Tá? Então assim, a gente fica assustado. E ainda mais assim, qual foi o meu caso? Eu fui vítima. E eu vou te explicar aqui como isso aconteceu. Entendeu? Como isso aconteceu. Hoje eu me sinto triste, tá? Por quê? Porque hoje o que o Salles, Leonardo Salles, faz hoje é oriundo da pessoa que eu apresentei para ele. E eu me sinto culpado disso. Porque a pior coisa que tem quando você
tenta abrir a visão de uma pessoa e ela não quer mais te ouvir, porque aquela outra contaminou ela. Perfeito. Tanto que todo mundo pode falar mal dele, mas se eu falar, ele sente, porque ele sabe como foi a história. Tanto que ele pegou, fez um vídeo me ameaçando, me ligou no telefone, eu tenho a gravação, tá guardado. Um dia que eu quero, eu torço para que alguém fale assim, eu vou estar te processando. Porque o juiz vai zombar da cara deles. Quando eu mostrar Vossa Excelência, eu estou lutando contra as pessoas que estão sendo enganadas por eles. Isso aqui, ó. Olha o que eles fazem na rede social. Então o que acontece? Um amigo chegou para mim, falou, Marcão, quero te apresentar um cara assim, 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 assim. Vamos se encontrar onde? Lá no Monte do Azeite. Aí eu conheci o senhor Rodrigo Silvestre, né? Fala, meu barão, eu tinha perdido meu filho. Foi em 2014, né? Eu tinha perdido meu filho, salvo engano. O Leonardo já conheci em 2013, porque eu era corretor de imóveis. E aí o Leonardo morava no kitnet, acho que na Vila, em Caxias, vendia camisas de São Paulo, tinha chegado. Então a gente tinha um bom nível de relacionamento no sentido profissional. Foi lá e estava precisando comprar um imóvel, né? Nós fechamos o negócio, houve tratativas. E ele me convidou, vou lá na minha igreja. Eu fui na igreja dele, na TPM, lá em Caxias, fui lá, tive lá, assisti o culto, ele imitando o Jorginho de Xerém, nitidamente. Falei, caramba, eu tô diante do Jorginho. Até o... Mas nada de nome, nada de endereço, nada de CPF. Não ouvi isso. Pois bem, aí, nesse decorrer do tempo, a gente criou uma amizade, nós tínhamos um amigo em comum. E aí eu fui subir o monte com esse cidadão. Chegou lá, todo mundo começou a orar. Aí ele parou a oração. Eu via quando o armário caía na cabeça do seu filho e matava ele. E foi falando o nome do meu filho. Cara, pra mim era tudo novo. E você tá num estado de choque porque tá em estado de perda. Exatamente, estado de perda. Desci do monte, enaltecendo aquele cara. E assim, eu tenho bons relacionamentos e eu acabei arranhando a minha credibilidade por causa disso. Eu vou chegar. Aí eu peguei, rapaz. Falei, rapaz, tu é o cara. Mano do céu. Tu é o cara. Comecei a botar foto dele na minha página. Nessa época, eu ajudava numa igreja aqui, Vida Nova, aqui em Jardim Paraíso. Isso aí. Cheguei pro pastor. Falei, ó, tô com um rapaz assim, 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 assim. Descansa no Senhor hoje. E o camarada é bom. Fala nome, endereço, CPF. Que isso? Nunca vi isso. Rapaz, fui lá e pum. Ele, ó, Marcos, eu faço 3 dias de campanha, né? E eu vou fazer um negócio bom com você. Vou te dar 30% do que for arrecadado aqui. Me lembro como se fosse hoje. Aí ele falou assim, tu sabe o Facebook da igreja? Tem lá? Tem? Eu falei, tem. Por que, cara, você tá na inocência? Eu tava caindo no conto do vigário. Malandro, cria de comunidade, bandido. Comecei. Rapaz, esse cara não tem limite, não. Rapaz, e aí nisso, pois bem, ele tinha que fazer lá acho que 6 semanas. O pastor gostou dele. Primeiro culto, ele foi lá, entregou a revelação, falou o nome, endereço, CPF lá de alguém. Na outra semana já tinha um dobro de pessoas. E ele começou a falar da campanha do envelope. Só que nesse inteirinho dele lá na igreja, um amigo me ligou. Rapaz, tu tá maluco? Eu conheço esse menino. Isso é tudo mentira, Marco Lima. Falei, para com isso, rapaz. O cara é homem de Deus. Que homem de Deus nada, rapaz. Vou fazer um negócio contigo. Ele vai numa igreja, ele vai mandar todo mundo levantar. Eu quero você lá e vou te ensinar como é que o truque funciona. Parti, sem falar nada para ele. Falei, ô, Rodrigo, tem um culto, uma igreja. Eu estava praticamente fazendo a agenda dele. Tem uma igreja para você ir. Rapaz, teve uma, deixa eu te contar aqui, que eu não vou falar o nome do meu amigo. Muito famoso ele no meio gospel. Liguei para ele e falei, meu amigo, tô levando um rapaz aí com o camarada, é ponta firme. Rapaz, fala nome, endereço, CPF. Nesse dia, meu irmão,
ele pegou, estava orando para uma mulher que o marido dela tinha acabado de ganhar um contrato, um negócio de ambulância, e a mulher estava com o cartão de crédito na mão pro alto. Porque como é que funciona? Para poder entender. Funciona assim. Ele manda você levantar o documento. Levanta o documento aí, tua identidade, eu quero olhar para tua vida financeira. Mas fica com os olhos fechados. Tá? Aí você fica. E ele tá lá te olhando, tá vendo teu nome, teu documento. Esse dia eu botei um videozinho do tal de Raul X de Jeová, que se titula Raul X de Jeová. E aí o que acontece? Aí ele pega, tá lendo teu documento. Tá lendo ali tudo que ele pode. Porque assim, você se especializa naquilo que te dá lucro. E aí, essa foi a primeira. Essa aí foi muito usada por ser nova, eles ganharam muito dinheiro fazendo isso. Aí o que eles fazem? Você pega, tu tá ali, levantou o documento no ato da boa-fé, tu tá dentro da igreja. Você não tá no terreiro de macumba, tu não tá no pagode, tu não tá no funk, tu tá dentro de uma igreja. Que você entende por um lugar de tratamento espiritual onde Deus vai falar com você. Rapaz, o que aconteceu? Aí o que eles fazem? Você pega, você senta. A informação que ele tem a teu respeito, ele já conseguiu ali. E daqui a pouco eles começam a pregar. Pregando. No meio de 15, 20 minutos já que você esqueceu de tudo, eles agora vão usar narrativa mentirosa. Sempre envolvendo a mãe de santo, de um papel que tinha um nome. E aí te chamam. Você aí, fica de pé. Aí você vai lá na frente. Eu via que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um pé da pombagira. E eu vi um nome lá. E qual o nome que ele viu? O nome que ele viu no teu documento. E isso quando a gente está orando por você e está tirando foto com o celular na mão. Porque você não imagina que você está diante de um picareta, de um charlatão, que está usando esses truques com qual intuito? De depois, todos têm que ter uma campanha. E é meio a meio que eles fazem com o pastor da igreja. Ele só não fez meio a meio com o meu pastor da igreja. Meu pastor da igreja foi tão puro, falou assim para ele: você pode ficar com tudo. Eu não quero nada. E eu abri mão dos meus 30 também, que eu estava tão impactado. Se alguém falasse mal desse menino, meu amigo, arrumar uma briga comigo muito séria. Então, quando meu amigo me chamou, no dia que levou ele para fazer o culto na igreja dele, chegando lá, esse cidadão viu que ninguém levantou o documento, aí ele falou o quê? Hoje Deus não quer revelar. Ai, meu pai da... Hoje Deus só quer falar. Meu Deus do céu. Não, hoje Deus não quer que eu revele, hoje Deus quer só que eu pregue. Ali um universo caiu. Aí entregou 2 revelações superficiais. Aonde cheguei o Leonardo Salles? Nesse inteirinho, eu apresentei ele pro Léo. Falei: Léo, tô com um cara aqui. O Léo: é mesmo? Falei: é. Rapaz, o cara é bom. Traz ele aqui na minha igreja. Então, eu tô falando coisas com você, exatamente, indo lá na frente e voltando. Não se engane, esses esquemas de revelações são mais constantes do que você possa imaginar. Mas o que eu quero saber mesmo é a sua opinião. Deixe a sua opinião logo aí abaixo, nos comentários do vídeo. É muito importante. Aproveite e se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Roberto Dias e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.